Muito bem, a nossa entrevista técnica da semana com o Dr. Jackson Fiorin, que nessa última quarta-feira, dia 9 de julho, esteve a convite, então, da ICL, também uma palestra, uma explanação importante para a área técnica da cooperativa. O Dr. Jackson, que sempre a gente encontra nos eventos e é muito prático nessa questão e coloca muito bem demonstrada toda essa questão do solo. E a gente pôde assistir a tua apresentação, Jackson, sobre essa questão de profundidade, sobre essa questão que preocupa muito o produtor, que agora, nesse mês passado, nós tivemos excesso de chuva e o produtor já começa a ficar muito apreensivo para saber se vai conseguir, né, recuperar, né, que o solo vai ter um enraizamento suficiente para que possa ele adquirir esses nutrientes e a soja, a cultura de verão que vem, subsequentemente vem aí. Que manejo que dá para fazer para amenizar esses efeitos da estiagem, uma vez que sempre preocupa o produtor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bem, a satisfação sempre aqui trazer essa discussão em termos de manejo de solo e fertilidade. A gente tem abordado que hoje existem grandes desafios, principalmente para reduzir o efeito das perdas por estiagem que tem nos preocupado aí nos últimos anos, né? Proporcionar um ambiente mais adequado de solo, uma qualidade, permitindo que o crescimento do sistema radicular vá em profundidade e busque de forma eficiente água e nutrientes. Então a gente tem no sistema de produção hoje, né, duas preocupações em relação a fatores físicos relacionados à compactação, né, e fatores químicos relacionados principalmente ainda à presença de acidez e de alumínio, que é o elemento tóxico relacionado à acidez, ambos fatores físicos e químicos limitando muito o crescimento do sistema radicular. Então a gente percebe já de longa data lavouras que a compactação, embora não seja geral dentro da lavoura, ela normalmente ocorre em manchas, mas que realmente restringe o crescimento da raiz em profundidade. Então, nesse sentido, o manejo, né, a forma de conduzir a lavoura ao longo dos anos, o produtor tem que buscar algumas espécies de culturas ou na entre-safra ou no inverno, trabalhando com sistemas radiculares mais agressivos para proporcionar que essas raízes mais agressivas, né, de alguns cultivos que podem ser utilizados, permitem abrir canais, aliviar esse processo de compactação, né, e preparando um ambiente mais adequado para as culturas de maior interesse econômico, como por exemplo a soja, que é a principal cultura hoje trabalhada. Então, essa é uma das questões que a gente pode realmente repensar o sistema e, além disto, em termos de manejo, o que nos preocupa muito também, né, é a proteção da superfície do solo. Ter esse olhar dentro da propriedade o ano todo, né, como é a proposta da Operação 365, que é um grande projeto do sistema cooperativo, juntamente com a Embrapa Trigo, de olhar a propriedade 365 dias do ano, manter o solo coberto, protegido, né, e também pensar em alternativas de renda ao longo do ano. Então, nesse sentido, a gente também destaca a importância de rever a sequência de culturas, né, porque há certos momentos que o solo fica menos protegido, né, por plantas ou a cobertura, os restos culturais dos cultivos colhidos, e a ocorrência de chuvas causando um processo de erosão, de perda de solo, levando embora os investimentos em correção de solo, em termos de nutrientes, em termos de calcário, né, que o produtor muitas vezes consegue fazer, mas esse cuidado, essa proteção, esse olhar, né, em proteger o nosso maior patrimônio, que é o solo. Então essas questões de manejo, conservação e também compactação são muito preocupantes. Mas o que ainda não é percebido e dado devido valor é os fatores químicos relacionados à acidez. A acidez ainda está presente em grande parte das propriedades. Se nós olhar uma questão assim de condições de solo corrigido, com uma condição de análise de solo, que é o pH próximo a 6, que é onde que a gente tem uma maior expressão de produtividade das principais culturas,
nós estaríamos falando de 90% das propriedades ainda precisa correção de acidez. E aí buscar, a gente discutiu, hoje existem diferentes estratégias de corretivos, mas o que a gente tem destacado mais é buscar calcários de melhor qualidade, calcários mais finamente reativos, que entregam melhor resultado. Tá? E também algumas alternativas aí de outros fertilizantes que o sistema cooperativo tem trabalhado, buscando aí uma eficiência maior. E o que é importante atentar é a questão de dose, não só na qualidade, mas a dose, para que nós buscamos uma correção efetiva da acidez. Por que isso se torna importante? É importante o produtor ter essa percepção que o solo ácido, principalmente quando tiver um pH menor que 5,5, na condição da análise de solo, vai ter a presença do alumínio, que é um elemento tóxico que trava, que prejudica o crescimento da raiz em profundidade. Então isto muitas vezes passa desapercebido, né? E a raiz não consegue ir em profundidade e buscar água, né? E naqueles períodos que falta chuva. Então a gente tem trabalhos de pesquisa abordando o armazenamento e a disponibilidade de água e quanto que uma cultura de soja, por exemplo, sobreviveria se tivesse uma boa camada de enraizamento. Então, se nós perceber que a raiz da soja ficar restrita a uma camada de apenas 12 centímetros, explorando um volume de solo pequeno, a condição de água que ela vai ter acesso superficialmente é suficiente para uma semana. Se não chover, vai entrar em questão de murcha, em questão de perda de produtividade. Se o sistema radicular crescer em profundidade, atingindo 30 centímetros, uma caixa de água já suficiente para suportar 15, 17 dias sem depender de chuva. E isso faz muita diferença. E se realmente nós tivermos uma condição de enraizamento de uma cultura de soja a 60 centímetros, por exemplo, ela já vai suportar mais de 20 dias sem ocorrência de chuva, sem perdas de produtividade. Então isso é muito importante hoje dentro desse cenário dos últimos anos para diminuir, para mitigar as perdas de produtividade pela ocorrência da estiagem. Dr. Jackson, a gente viu no ano passado locais que choveu 700, 800, 1000 milímetros. Mês passado não foi muito diferente, teve lugares que foi mais de 300. Uma hora e meia foram 200 milímetros de chuva. Se tem uma estimativa da área técnica na pesquisa de quanto tempo o produtor precisará para recuperar esse estande de solo que foi prejudicado seriamente, uma vez que essa quantidade de chuvas ela provocou todos esses danos, que era uma construção de solo que vinha de muitos anos, que o produtor estava conseguindo, e isso literalmente foi levado embora pelas águas? Existem situações de propriedades que realmente o dano pela questão de chuva, a perda por escoamento superficial, levando o solo embora, levando os investimentos em calcário e correção de solo, né, vão precisar muitos anos para recuperar. A perda da matéria orgânica, a perda dessa camada mais rica em fertilizantes, em fertilidade, realmente precisaria vários anos para nós recuperar isso. Então é muito importante o produtor estar atento em proteger, em manter essa proteção do solo o ano todo. Dr. Jackson, para finalizar, a questão da necessidade de nutrientes, né? Necessidades além do NPK, né? O que mais, né? Falaste que há uma preocupação com o excesso de alumínio, que é tóxico, que é ruim, e outras necessidades de nutrientes. Quais as principais que tu apontas para que a gente consiga ter um solo de qualidade? Exato. No dia de hoje a gente apresentou o guia da RLTEC Cooperativa, onde a gente lançou no passado uma nova recomendação de calagem e adubação para soja, milho, trigo e milho silagem, promovendo uma recomendação em base em tetos produtivos. Conforme o que o produtor hoje, juntamente com o assistente técnico da cooperativa, juntamente se desafiam em construção de potencial produtivo a partir da construção da fertilidade. E aí as recomendações não só de calagem, como fósforo e potássio, né? Mas também no dia de hoje tivemos a oportunidade de promover uma discussão além das recomendações tradicionais de calagem e NPK, que é visualizar
a realidade de muitas propriedades que estão necessitando olhar para outros nutrientes que, para tetos produtivos um pouco maior hoje, têm sido preocupantes, né? Que é a questão do enxofre, que é um macronutriente que é exigido em grande quantidade pelas culturas, né? Que hoje, né, a gente tem uma limitação bastante grande, né? O nível crítico do enxofre minimamente adequado para tetos produtivos maiores, pensando aí mais que 60, 65 sacos para mais, nós temos que pensar já em 15 pontos de enxofre na análise solo, 15 miligramas por decímetro cúbico. E nesse cenário, nós temos aí próximo a 50% ou mais das propriedades que precisaria, né, de uma adição de enxofre para melhorar os níveis no solo, como também para suportar, para nutrir a planta para tetos produtivos maiores, né? E além do enxofre, a gente também tem percebido um outro nutriente, nesse caso é um micronutriente que é exigido em pequena quantidade, mas muitos pesquisadores, professores mencionam que é o macro, pela importância que ele traz, dos micro, que é o boro. O boro, em termos de diagnósticos, em termos de análise de solo, nós percebemos que aproximadamente de 90% a 100% das propriedades tem limitação de boro para atingir tetos produtivos maiores. Então a proposta hoje, e nesse momento, juntamente com a empresa parceira aí da Cotriel, que é a ICL, né, trazendo uma discussão de fontes mais eficientes em suprir enxofre e boro no sistema de produção, porque são dois nutrientes muito móveis no solo, muito lixiviados, sujeitos a perdas, e daí buscar fertilizantes que realmente trazem uma eficiência e um aproveitamento melhor para entregar os melhores resultados a nível de propriedade. Muito bem, a gente agradece então ao Dr. Jackson Hernandes Fiorin, que é da CCGL, que esteve nessa última quarta, dia 9, a convite da ICL, realizando uma importante explanação para a nossa área técnica, falando sobre toda essa questão de nutrientes do solo, sobre toda essa questão do solo, e que o nosso associado vai ter algumas novidades nos próximos dias acerca então desse trabalho. E principalmente também, a partir dessa entrevista aqui, o nosso associado pôde ter uma ideia da importância de se trabalhar o solo. É a nossa entrevista técnica da semana.